Doutor Danilo, muito bom dia, grande advogado do trânsito, grande figura, amigo, cara muito legal, leal, honesto, seríssimo, e é por isso que eu quero trazer ele aqui sempre que puder, eu quero trazer o doutor Danilo, porque ele fala como ninguém sobre o trânsito dessa terra e do país inteiro. Doutor Danilo Costa. Doutor Danilo, eu me deparei aqui em Salvador com uma cena muito rara, porque no Porto da Barra, no Farol da Barra, quando você passa, eu desço ali de carro, eu já comecei a estranhar, mas tem um tempo, a gente já se acostumou com a velocidade ali, 40 quilômetros, acredito eu. Só que agora isso passou para vários bairros em Salvador, que quando você cruza, você está lá vendo, ó, 30 quilômetros, numa velocidade que eu não sei se é para 30 quilômetros, às vezes seu carro nem chega a isso. Você não acha isso uma temeridade? Qual é a sua posição em relação a isso, doutor Danilo? Zé, ouvintes do seu programa, eu lhe agradeço aí as congratulações e a gente tenta realmente, dentro desse país que nós temos aí no nosso estado, fazer um trabalho assertivo e sério na área do trânsito. E adentrando aí a sua pergunta e sua pauta, isso é uma tendência mundial, Zé, e nós temos hoje em Salvador as zonas 30. O que é que essas zonas 30 significam? É uma zona de convivência entre todos os modais de trânsito, veículo, pedestres, ciclistas, veículos elétricos. Então, mundialmente, tem se tentado acompanhar a mudança da geração Z, que são aqueles nascidos em 1990 e 2010, e que hoje preferem os modais ativos, não como nós, apesar de não condenar a idade, que ainda preferimos veículos, fomos educados e criados na geração que veículo era a mola propulsora aí da economia e tudo. Essa nova geração Z, ela quer exatamente mobilidade ativa. Quer andar a pé, quer bicicleta, quer veículos elétricos, mas para isso, a crítica que nós fazemos aí é sempre construtiva. Nós precisamos ter uma cidade com uma infraestrutura viária melhor. Não adianta fazer bolsões ou situações isoladas para mostrar que está de acordo com a tendência. A cidade tem que toda estar conectada, nós temos que ter a educação para o trânsito, nós temos que ter mais informação e incentivo, porque não adianta eu estar numa zona 30 e quando chegar ao final dessa zona 30 eu tenho que ou colocar a bicicleta nas costas ou então me arriscar entrando numa via normal ou em qualquer situação que exponha tanto o ciclista ou pedestre a risco como aquele condutor dos veículos. Uma coisa que eu sempre pergunto, e sempre perguntei, na época Fabrício Miller e agora o amigo Marcos Passos, para que tanto fotossensor numa cidade e tanta sinaleira ao mesmo tempo? Porque você desce ali Roma, Baixa de Sapateiros, Barroquinha, Calçada, é um caminhão de sinaleira, é um caminhão de fotossensor. Que tipo de estudo é esse que eles fazem, hein, meu querido doutor Danilo Costa, grande advogado do trânsito? Zé, a fiscalização do trânsito, a gente sempre fala que é um pilar importante para a segurança viária. Mas, uma vez a gente repete, ele sozinho não é o meio para que a gente reduza os acidentes de trânsito, e isso torna, às vezes, a sensação de arrecadação que o cidadão soteropolitano tem. Então, a gente acha que deve haver, sim, melhores estudos para a sinalização viária, com semáforos, com radares, mas que também esses valores arrecadados eles sejam melhor utilizados para infraestrutura viária, ciclovia, passarelas, túneis, que haja também a educação para o trânsito, utilizando na pré-escola, até porque o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, prevê que todos os valores arrecadados com trânsito e com multas de trânsito devem ser revestidos para o trânsito. E essas contas devem ser prestadas para a população, para que exatamente não tenha essa sensação de que há uma indústria por trás disso. Então, a gente precisa, sim, trabalhar em conjunto, a OAB, os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, vocês que fazem um papel importante de ser a voz para a população e informar o que tem acontecido e por que isso tem acontecido, e assim a gente tirar essa sensação e realmente transformar nosso trânsito mais seguro. Ok. Fala-se muito em indústria da multa, arrecadação, multas caríssimas que aumentam
O que você tem a me dizer sobre isso? É exatamente a questão da extrema fiscalização com falta de educação da população. E aí a gente tem a participação, que inclusive a nomenclatura mudou, nós hoje não temos mais acidentes de trânsito, nós temos sinistros de trânsito, porque não adianta eu colocar uma via que não está qualificada corretamente, não adianta eu pegar uma avenida como a nossa paralela, reduzir as faixas e não ter outros modais e só colocar fiscalização, porque isso vai ficar só com viés arrecadador e a gente precisa conscientizar a nossa população de obedecer às regras de trânsito, mas também transitar por vias mais seguras, poder usar o transporte coletivo, que hoje é a pasta do nosso querido Fabrício Miller, ter realmente ônibus, metrô, infraestrutura, conseguir ir até o metrô de forma coletiva, que a gente chama da última milha, né? Então eu posso usar uma bicicleta, uma patinete, deixar em algum lugar e depois utilizar o metrô, mas hoje não. Hoje eu acredito que a cidade de Salvador até tem caminhado, mas diante da arrecadação dava caminhar um pouco mais rápido para que a gente tenha essa sensação de multas não arrecadadoras e sim utilizadas para o bem comum, para a sociedade, para um trânsito mais seguro. Ok, eu estou aqui querendo falar com você sobre esse assunto. Está aqui no BNews, né? Cadê, meu Deus, a matéria? Está aqui. Ministério Público da Bahia realiza investigação criminal sobre transferências de alvarás de táxi com participação de agentes da CEMOB. CEMOB do amigo secretário Fabrício Miller. Eu não acredito que Fabrício Miller tenha ciência desse assunto, que é pesadíssimo. Inclusive, eu pedi que ele mandasse um áudio para a gente, que ele já mandou. Mas, doutor Danilo, o que é isso, hein? Essa investigação, o senhor está por dentro disso aí? Está acompanhando? Zé, eu fui cientificado, inclusive com a matéria do BNews, e depois fui me aprofundando um pouco. Como você falou, o Fabrício é um cara muito competente e que trabalha e que mostra seu trabalho, mostrou na Transalvador e hoje na CEMOB. É bem assessorado, inclusive o advogado que o acompanha desde a Transalvador, manda um abraço, doutor Eduardo Carracedo, que também é uma pessoa que tem uma seriedade, nada que macule, que está acompanhando com certeza esses casos e tudo que acontece hoje na CEMOB. E a gente realmente pede que o Ministério Público, como guardião da lei, doutora Rita Torinho, da GEPAM, que acompanha, é uma pessoa muito preparada e séria, investigativa e justa, então realmente o que for apurado. E nesses procedimentos administrativos de alvará de táxi, a gente estudando a legislação municipal, ele tem todo um rito a ser cumprido, então é um procedimento administrativo que tem registro, que tem cópia de processo, que tem documentos lá autenticados e originais. Então eu acho que é muito simples de se identificar se houve o problema, onde houve o problema e quem cometeu esse tipo de situação, para que aí ele seja, no rigor da lei, na forma da lei, devidamente punido, porque a gente precisa de uma seriedade, principalmente com a questão dos táxis aí, que já estão amargurando essa competitividade que não existia com o Uber. Então, se você tiver ainda essa, entre aspas, aí, máfia, a gente está vendo aí que famílias, pessoas que perderam aí seus entes queridos, que parece que é esse caso aí de alvarás de pessoas falecidas, sendo transferidos irregularmente, isso não pode acontecer e tem que ser punido com rigor da lei. Pois é, eu tenho um áudio do Fabrício Miller aí, querendo falar sobre essa situação. Por idade, solta o áudio do Fabrício Miller, secretário da CEMOB aí, por favor. Zé, antes mesmo da abertura desse inquérito, a própria CEMOB, a COTAI, ela tinha identificado uma incongruência em um dos processos, é apenas um processo, tá? Não são vários processos, é um processo. Esse processo, de imediato, ele foi arquivado e encaminhado aí às autoridades competentes para que se avaliasse essas incongruências, tá? Então, todo o procedimento que cabe à secretaria, ele foi adotado de imediato, tá? Posterior, o Ministério Público abriu esse inquérito para investigar este processo especificamente e desde então a gente vem colaborando da melhor forma possível, tá? Todos os servidores preocupados em atender e
a responder e esclarecer esse fato para que não haja nenhuma dúvida nos procedimentos que são feitos pela coordenação de táxi. Pois é, valeu. Portanto, eu vou trazer Fabrício aqui com mais calma, para Fabrício explicar, conversar sobre esse assunto que é gravíssimo, gravíssimo. Inclusive, tem famílias aí que estão passando fome por conta disso. São servidores públicos. Aliás, os servidores públicos, eles foram afastados? Essa é uma pergunta. Os servidores públicos foram afastados, Fabrício Miller? Se souber, você me diz aqui, por favor, tá? Mas, doutor Danilo, tem perguntas aí para o doutor Danilo sobre multa de trânsito? Camille. Temos sim, Zé. Nossos ouvintes aqui querem saber de doutor Danilo em relação às câmeras que a Transalvador espalhou pela cidade. O pessoal está perguntando se tem respaldo legal e se essas câmeras podem multar os motoristas. Camille e ouvintes, nós estamos de volta aí com a resolução que fala das câmeras de vídeo monitoramento. E há um convênio entre a Transalvador e a Secretaria de Segurança Pública para a utilização dessas câmeras para duas situações. A primeira situação é para monitoramento do trânsito e da mobilidade urbana, onde estão acontecendo engarrafamentos e assim haver a intervenção da parte de mobilidade. Essas câmeras também são utilizadas para fiscalização de algumas infrações de trânsito. Mas, para isso, tem que cumprir com alguns requisitos. Primeiro requisito é que a via deve estar sinalizada com placas verticais. E nessas placas devem constar que a via é videomonitorada, para que assim o cidadão não seja surpreendido com esse tipo de fiscalização. Segundo requisito é de que o agente de trânsito deve estar assistindo aquela câmera ao vivo. Então, ele tem que estar ali conectado, de olho no monitor e flagrar a infração de trânsito ao vivo. Não pode ser gravado, enviada por WhatsApp. E assim ele pode lavrar o auto de infração, que comumente são 3 ou 4. A utilização de celular, conduzindo o veículo automotor e, por incrível que pareça, motocicleta. Hoje, muitos motociclistas, que o pessoal costuma falar motoqueiros, conduzem manipulando o aparelho celular, o uso do cinto de segurança, que diante de campanhas massivas eu acho que é muito pequeno o número de infrações nesses casos, e a gente tem a mais polêmica de todas, que inclusive falam muito de uma rotatória na Pituba, na Rua Amazonas, que é quando a pessoa não respeita as sinalizações horizontais, que são aquelas pinturas que ficam no asfalto, onde você não pode tocar com a roda do veículo nessas partes zebradas, né, na rotatória, sob pena de infração de trânsito e infrações altas, de multa que vão de R$600, R$900, por você estar desrespeitando aquela sinalização que fica no asfalto, que a gente chama da sinalização horizontal, e é uma das maiores reclamações lá na Pituba, na Rua Amazonas, dessa rotatória. Mais perguntas aí? Isso, aqui no nosso YouTube agora, Zé, Marcelão diz aqui: como cidadão, eu poderia anotar a placa de um motorista infrator e denunciar ao agente de trânsito? Se não, não poderia haver um cadastro de cidadãos aptos para esta função? Não, o agente de trânsito é uma pessoa que, inclusive, quando é policial militar, ele tem que ter um convênio com o Detran para que ele esteja habilitado a ser agente de trânsito. O cidadão deve ter um comportamento, sim, de avistando algum agente de trânsito, sinalizar que aquele veículo está participando de um racha, de um pega, ou está manipulando o celular e fazendo zigue-zague na pista, mas, como eu disse, o registro fotográfico por um cidadão comum ou o envio de algum indicativo não é suficiente para lavrar o auto de infração, e infelizmente não temos nesse regramento ainda o próprio cidadão sendo o fiscal podendo autuar. Mas é uma ideia bacana, inclusive, de se ter aí um aplicativo, alguma coisa, para que se informe e esse veículo seja monitorado aí sim pelas câmeras de vídeo de monitoramento, para acompanhar o trajeto, o que é que esse condutor está fazendo, e assim, flagrando ele, um agente de trânsito, autuar ele conforme a lei. A última pergunta aí para o doutor Danilo Costa, grande advogado do trânsito. Aliás, doutor Danilo, dê seu Instagram aí, se puder dar o telefone, não sei, porque tem muita gente ligando
você entra com a defesa sempre, não é, doutor Danilo? Na verdade, Zé, nós estamos, inclusive, numa questão aí do nosso Instituto Brasileiro de Direito do Trânsito, avaliando uma questão das multas lavradas no período da pandemia e não enviadas para o cidadão dentro do prazo de 30 dias. Então, está se estudando a tese de que essas multas são todas nulas, porque elas não foram enviadas dentro dos prazos de 30 dias e, por isso, nem a autuação ao veículo, que é a multa pecuniariamente, nem a pontuação para a CNH devem existir, porque elas são nulas. Então, a gente está junto com o Instituto, vamos levar o Ministério Público para uma ação, talvez, coletiva, para anular todas essas multas, em decorrência dessa falha formal entre a deliberação do CONTRAN e a lei, que diz que o prazo deveria de ser de 30 dias. Nós temos o Instagram da Comissão de Trânsito, que é @comissão-trânsito-BA, @comissão-trânsito-BA, que é a Comissão de Trânsito da OAB, e lá nós fazemos todos os tutoriais de como você baixar sua CNH, informações de como você interagir com os órgãos de trânsito, tentando ajudar o cidadão a ter esses esclarecimentos. E no meu particular eu também ajudo, que é o @danilooliveira.adv, e que sempre que eu participo do seu programa, as pessoas me procuram, questionam, tiram suas dúvidas e faço isso com o maior prazer e carinho. Deixa de novo aí seu Instagram pessoal, doutor Danilo. @danilooliveira.adv. Pronto. Quem quiser tá aí. É um homem. O sinal é advogado nosso aqui, dos melhores. Qualquer problema que eu tenho no trânsito é para ele que eu recorro. Última pergunta aí, minha querida Camille Martinho. Isso, Zé, última aqui, porque a gente já está invadindo o horário do Metrópole Turismo, mas tem um ouvinte, Júnior, pergunta se essa questão, né, de notificar outros motoristas que cometem infrações não pode ser feito nem pelo NOA Cidadão? Nem pelo NOA Cidadão. Então, no NOA Cidadão, como ele disse, é um sinal de alerta de que aquele condutor é infrator, e aí o NOA, que é um centro de referência no Brasil de fiscalização e monitoramento, vai ficar monitorando aquele veículo, se for o padrão deles, e assim verificar que se ele cometeu outra infração de trânsito mais à frente. Porque é o que a gente diz, condutor infrator é educação, então ele não comete só uma vez, ele vai cometer outras vezes, é hábito, e com a força do hábito a pessoa acaba ou tendo o hábito correto ou incorreto. Doutor Danilo, meu amigo, muito obrigado. Obrigado de verdade. Entrevistei o doutor Danilo Costa, advogado de trânsito aqui da Bahia e do Brasil. Um abraço, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, um abraço forte a vocês, sucesso ao programa e sempre à disposição de vocês aí, velho. Muito obrigado. Valeu. Vem aí a Nardelli Gomes, que está no lugar da Lara, que a Lara está viajando, voltará em breve. Um abraço a todos, Camille, Puridade, Caetano. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Ele apresentou Jornal da Bahia no ar. Informação em tempo real para todo o estado. Jornal da Bahia no ar. Apresentação.